Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. E hoje eu quero falar para você que talvez tenha vivido uma vida muito agitada, uma vida muito corrida, ou talvez que você tenha vivido com tantas preocupações. Eu sei que tem gente aqui que já está preocupada até com a ceia do Natal. Às vezes nós estamos preocupados até com as finanças, que segundo a nossa planilha, lá no mês 9, não vai bater como a gente planejou. E eu quero falar para você hoje que talvez se sente um pouco ansioso com algumas coisas. Você que talvez se sente o tempo todo preocupado. Talvez você se preocupa o tempo todo com as suas contas, se preocupa o tempo todo com a sua saúde, se preocupa o tempo todo com a sua roupa, se preocupa o tempo todo com o seu carro, com o seu familiar, se preocupa o tempo todo com tantas coisas. Eu quero falar para você hoje que tem alguma preocupação no seu coração. O tema da mensagem de hoje é: esperar em Deus é sempre caminhar. Então, hoje eu quero falar sobre esperar é sempre caminhar. Então eu quero dizer para você que a gente pode até ser ensinado que o tempo de descanso nos torna improdutivo, o tempo de parar um pouco nos torna preguiçosos, mas eu quero dizer para você que esperar também faz parte do processo. Esperar também faz parte. E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. Esperar em Deus é sempre caminhar. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos, NVI por favor, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Repito, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero dizer para você que nós, na nossa humanidade, pensamos que Deus se mantém em silêncio algumas vezes. Pensamos que Deus se mantém em silêncio às vezes para as nossas orações, que Deus se mantém em silêncio para os nossos pedidos. A gente pensa às vezes que Deus não nos responde porque aquilo que a gente precisa não é importante demais, ou talvez não é urgente demais. E às vezes a gente pensa que Deus se mantém em um completo silêncio. Pode até haver uma discussão teológica acerca disso, mas eu não sei você, eu acredito muito que o silêncio de Deus também é uma resposta. Deus é tão soberano, é tão grande, que o silêncio dele também é uma resposta. A minha mãe, quando eu morava com ela, ela sempre me falou em toda a minha infância, em toda a minha vida, que filho, algumas coisas e algumas respostas nós só vamos ter no céu. Tem coisa que a gente não vai entender aqui na terra, e glória a Deus por isso. Algumas pessoas questionam por que na pandemia tanta gente boa, tanta gente legal morreu e tanta gente ruim ficou viva. Por que algumas crianças na África passam fome? Por que algumas pessoas no sertão não têm água? Nós temos tantos questionamentos e a gente pode até buscar respostas para isso, mas deixa eu te dizer que algumas respostas nós só vamos ter no céu. A gente pensa, por conta disso, que no momento de dor, no momento de desespero, a gente certamente começa a questionar a Deus e pode até imaginar e pensar que Ele está ocupado para ouvir os nossos pedidos. Mas eu quero dizer para você, Lagoinha Savassi, que o silêncio de Deus também é uma resposta. Não precisa responder, mas quem aqui
já viveu um momento que pensava que Deus estava em silêncio? Eu posso responder, claro que já. Várias vezes, bobear esse mês. Às vezes, poxa, não estou ouvindo uma resposta clara, não estou ouvindo uma resposta objetiva. Deus é tão magnífico, tão perfeito, tão justo, que no momento do silêncio existe cura, existe abraço, existe cuidado, existe afeto, existe amor. No momento que você pensa que Deus se calou, naquele momento ali existe cura, existe transformação, existe libertação, existe abraço, existe carinho, existe afeto. Deus não nos deixa só. E eu quero que você imagine como se você estivesse nessa manhã em uma sala de espera. Vamos chamar esse lugar, uma sala de espera. Sala de espera é um lugar, vamos imaginar aí no aeroporto, onde você fica com aquele friozinho na barriga, porque vai viajar. Ou na sala de espera para uma cirurgia, onde você fica ali esperando e algo vai acontecer. Ou para as mulheres, a sala de espera de um salão, que você pega uma revista, vai lá olhar. Existem tantos ambientes na sala de espera, e normalmente quando a gente está nesse lugar, a gente sofre com um pouco de ansiedade. A gente lê revista, escuta uma música, a mente fica vazia, a gente pensa nos problemas, a gente pensa em tudo, e a mente não fica focada, vai passando um tanto de coisa. E talvez você se encontre nessa manhã, nesse lugar, talvez você se encontre nesse ambiente, nessa sala de espera. Às vezes você se encontra nesse lugar aflito, nesse lugar onde os pensamentos não estão conectando, nesse lugar onde a nossa imaginação, onde os nossos sentimentos não estão alinhados, e a gente fica pensando em tantas coisas, e nisso a mente vai bagunçando, e a gente vai cansando, vai se desesperando. Eu não sei você, meu irmão, mas eu sou um pouco ansioso para as coisas. Quando eu vou viajar, é quase uma semana sem comer. E dá aquele frio na barriga. Eu sou aquele tipo de homem que, se o voo sai 11 horas, 8h10 eu estou no aeroporto, porque vai que não dá tempo de despachar a mala. Eu não sei se você é assim, mas eu sou, sabe? Eu vou no estádio, ontem mesmo, o jogo era 6h30, 3h30 eu estava chegando no Mineirão. Quando eu dou por mim, eu falei, não é possível que eu já estou aqui. Eu sou meio ansioso para as coisas. E às vezes a gente se coloca nesse lugar em tantas tarefas e acaba ficando ansioso. Um grande problema que eu já tive na minha vida, eu sou muito organizado em anotar as coisas que eu preciso fazer, coisas básicas. E uma dificuldade que eu tive um tempo é que às vezes eu levantava de madrugada para fazer as tarefas do dia seguinte, de tão ansioso que eu estava para eliminar aquelas tarefas. E às vezes você se sente assim, preocupado para eliminar as tarefas do mês que vem, preocupado para eliminar as preocupações do mês que vem. Eu quero perguntar aqui, você pode só levantar a sua mão. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão, por favor. Ok. Quem aqui, de vez em quando, para o filho, dá uma resposta que se chama silêncio? É quando o seu filho te pede tanto uma coisa e você já falou não tantas vezes. Quem aqui, pode levantar a mão também, quem aqui já ficou em silêncio quando o filho pede uma coisa? Que já não tem mais o que falar, sabe? É quando você está com vontade de falar, sai de perto de mim, mas aí você fica calado. O meu pai, ele era muito assim. O meu pai, toda vez que eu pedia ele R$50 e ele falava não tinha nada no mundo que amolecia o coração dele. Mas quando eu virava para o meu pai e falava com ele assim, pai, me dá R$50, e ele ficava em silêncio, meu irmão, 100zinho estava garantido no bolso. O silêncio do meu pai era assim. Mas para algumas pessoas o silêncio significa não. Mas o silêncio, ele não deixa de ser uma resposta por conta disso. Eu quero dizer para você que talvez Deus já nos deu alguns nãos acerca de determinados assuntos, e nós insistimos tanto naquela situação, insistimos tanto naquela mesma questão, que a resposta dele passa a ser um silêncio. Sabe quando Deus já disse para você que não é para você abrir esse negócio, e você está insistindo, aí você passa a viver a vontade permissiva e não a vontade soberana de Deus. Sabe quando Deus já disse para você sair desse relacionamento porque não é de Deus, e você insiste,
até o momento que chega o silêncio e você passa a viver uma vontade permissiva e não a vontade soberana. Sabe quando Deus já disse para você mudar as suas vestes? Quando Deus já disse para você mudar as suas roupas, mas você insiste, até que você passe a viver uma vontade permissiva. Mas o plano de Deus para a sua vida, Lagoinha Savassi, o plano de Deus para a minha vida é que seja a vontade soberana de Deus e não a vontade permissiva. Mas isso não significa que a gente não vá viver a vontade permissiva. O profeta Abacuque, coloca para mim por favor, Abacuque 1, verso 5. Abacuque 1, versículo 5. Por favor. Vamos a partir do verso 1, na verdade. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. O profeta Abacuque, ele também viveu essa experiência marcante em um ambiente de espera, onde ele conviveu com a violência, enfraquecimento da justiça, a impunidade, o triunfo do ímpio. Ele ansiava por resposta e ele se dirigiu a Deus de uma forma muito sincera. Quando a gente está passando um período de dificuldade, parece que nada vai mudar. A gente dorme e o problema está ali, a gente levanta e o problema está ali. Eu quero dizer para você, Lagoinha, que Deus espera de você maturidade e equilíbrio. Eu já disse isso aqui uma vez. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele, claro, de servo para um Senhor. Mas Deus também quer que você tenha um relacionamento de filho para pai. Deus não responde às suas orações somente quando você se ajoelha e fala com toda eloquência, soberano, grandioso, majestoso, magnífico, presente, justiça. Não, Deus também se manifesta, Ele também escuta as suas orações quando você é sincero com Ele, dizendo: Pai, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo sobrecarregado, eu estou me sentindo ferido. Papai, ajuda, eu estou precisando de abraço, eu estou precisando de carinho. Nós temos que parar de criar protocolos, e nós infelizmente às vezes estamos criando rezas, repetindo as mesmas orações com as mesmas palavras o tempo todo, quando Deus quer ter com você um relacionamento de intimidade, aonde você conta como foi o seu dia, aonde você conta aquilo que você está precisando, aonde você conta aquilo que você está sentindo. Deus sabe aquilo que você vive, Deus sabe aquilo que vai acontecer, mas mesmo assim Ele espera que você tenha um relacionamento de intimidade. E quando existe intimidade, existe diálogo. Nós precisamos contar para Deus aquilo que nós estamos vivendo, precisamos comunicar com Deus aquilo que estamos sentindo, porque senão nós tornamos Deus um gênio da lâmpada para satisfazer os nossos desejos. Mas Deus quer ter com você um relacionamento de aproximação, de intimidade, e é necessário às vezes que nós deitemos no colo do nosso Pai e diga para Ele: Pai, eu estou precisando de descanso. Mas nós temos às vezes dificuldade de comunicar com Deus, viramos para Deus e falamos assim: Deus, me ajuda nesse problema. E por que não damos nome às coisas? Eu também disse isso aqui uma vez, eu não sei você, mas quando eu vou na casa do meu pai e da minha mãe, eu não tenho muita reverência não. Eu chego na porta, tiro a camisa, tiro o tênis, já deito no sofá e pergunto: mãe, misericórdia, já é 3h30, esse almoço não saiu. Eu não sei se você na casa do seu pai e sua mãe tem todo um protocolo, eu não tenho não. Como eu vejo minha mãe de vez em quando, eu já falo com ela até que eu quero almoçar. Mas não, a gente, para comunicar com Deus, existe uma barreira, existe uma distância. Deus, me ajuda nas minhas situações.
Está faltando coragem da nossa parte para dar nome às coisas. Está faltando coragem da nossa parte para dar nome ao nosso pecado. A gente vira para Deus e fala assim: perdoa porque eu pequei. Não, dá nome para aquilo que você fez. Pai, perdoa porque eu menti. Perdoa porque eu roubei. Perdoa porque eu enganei. Deus, me ajuda nessa situação. Não, Deus, me ajuda a ser alguém mais forte. Me ajuda a ter sentimento de amor. Me ajuda a perdoar o meu irmão. É necessário que a gente dê nome às coisas, para que haja relacionamento. A gente está disposto a buscar a Deus somente quando estão precisando de casa, carro e dinheiro, mas a gente esquece de pedir a Deus quando a gente está precisando de um pão com salame. Deus é o mesmo que atende um pedido grande, Ele atende um pedido pequeno. É uma questão de relacionamento. A gente procura a Deus somente quando as coisas são muito difíceis. A gente não procura a Deus às vezes para que Ele cuide do nosso casamento, mas procura a Deus quando estamos divorciando. A gente não procura a Deus para ajudar a criar os filhos, mas buscamos a Ele quando está dando trabalho na escola. A gente sempre busca quando as coisas são difíceis, mas quando está tudo bem, quando tem um sentimento de proximidade, a gente não está lá. A gente só busca quando tudo já está muito difícil. A gente só busca quando tudo já está impossível, quando tudo está perto de explodir. Deus é o Deus das pequenas coisas. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Deus, Ele cuida de fato dos mínimos detalhes, das pequenas coisas, dos pequenos detalhes. E eu quero te perguntar, meu irmão, qual foi a última vez que você chorou no colo de Jesus? Qual a última vez que você contou para Ele que a sua despensa está esvaziando? Qual a última vez que você contou para Ele que os seus pensamentos estão longe demais? Parece que nós temos medo de falar com Deus. Isso acontece pela nossa mentalidade de que somos apenas servos, mas a gente esquece que também somos filhos. Quem tem filho pequeno aí sabe, quando seu filho está com fome, ele não chega para você e fala assim: soberano Pai, dá-me um leite com Nescau, para que possa eu beber, encher a minha barriga e descansar. Possivelmente a criança, quando está com fome, ela puxa até seu cabelo se precisar. Mãe, pelo amor de Deus. Pensa aí numa criança no supermercado, na época da Páscoa, é tanto de ovo de Páscoa lá, ó, tudo R$150. Seu filho possivelmente não vai ter educação de te pedir assim: pai, chegou o momento. Possivelmente ele vai arrancar e vai abrir lá no supermercado, sabe? Você vai ter que deixar a carne para passar o ovo, você estava sem dinheiro. Eu já fiz isso. Foi a maior surra que eu tomei na minha vida, mas eu comi. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Repita: filhos de Deus. Diga: filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu quero dizer que é muito importante que você tenha uma boa comunicação com Deus. É fundamental que você tenha uma boa comunicação com Deus. Eu quero dizer para você que é tão importante você ter uma comunicação com Deus, que hoje em dia nós temos visto aí, não sei se você tem TikTok, Instagram, sei lá, eu tenho tudo. Eu fico vendo lá esse pessoal aí que fala que está chegando o anjo que vai curar, que está chegando o anjo com a espada e com a asa que brilha e que vai curar. A gente tem acreditado em tantas balelas aí, tantas mentiras, que nós não estamos conseguindo de fato nos aproximar de Deus, a ponto de que algumas pessoas sentem que Deus só fala com ela quando um profeta vem entregar uma revelação. E eu acredito nos dons de profecia,
Mas se Deus só fala com você através de uma outra pessoa, é porque Deus não tem acesso ao seu coração. Se Deus só fala com você através de um profeta, é porque Deus não consegue ter acesso ao seu coração. Deus não consegue ter acesso à sua mente. Se o tempo todo você espera um profeta entregar revelação, o anjo descer, é porque Deus não está conseguindo falar com você aqui agora, talvez. É porque Deus talvez não está conseguindo falar com você através da leitura da palavra. Meus irmãos, Deus fala com a gente através da natureza. Deus fala através dos sonhos, através das visões, também através dos profetas. Mas o que eu estou dizendo aqui é que se o tempo todo Deus só fala com você através do outro, é porque Deus não está tendo acesso a você. E Deus quer ter comunicação com o seu coração. Deus quer falar com o seu coração nessa manhã. Então eu quero dizer que nós, como igreja, como Lagoinha Savassi, como igreja brasileira, precisamos gerar um laço de intimidade com Deus, a ponto de que a gente não precisa esperar fulano, beltrano, ou Instagram, ou tal pastor entregar uma profecia, porque Deus consegue falar conosco. Deus tem acesso à nossa vida, Ele tem acesso à nossa mente, Ele tem acesso ao nosso coração, e Ele consegue falar com a gente. E eu deixo claro, eu acredito nos dons de profecia. O que eu estou dizendo é, se é o tempo todo só fala através do outro, por que não fala comigo? Por que Deus não está conseguindo falar com você? Tiago capítulo 4 verso 8 diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Jeremias 29, capítulo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Converse com Deus, meu irmão. Existe uma coisa que se chama debilidade, deficiência na comunicação. Quando não existe comunicação, existe uma série de rumores, e a nossa mente começa a criar uma série de possibilidades. Eu quero que você imagine, vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos aqui fáceis. Um exemplo, quem é cruzeirense aí, levanta a mão por favor. 99% da igreja, glória a Deus. Povo mais feliz da terra. Vou explicar para você aí que conhece o Mateus Pereira. Ele deu uma entrevista há um tempo atrás, dizendo: o futuro só Deus sabe. Pode ser que saia, pode ser que não saia. A falta de uma boa comunicação faz com que a gente gere vários rumores. Eu pensei, já está vendido, já era, acabou, vai embora. E o cara está aí jogando, vai embora daqui a pouco? Vai, mas ok. Às vezes você, pela falta de comunicação, gera vários rumores. Vou te dar um exemplo. Imagina o seu filho aí, adolescente de 15, 16 anos, vai fazer uma excursão, e ele chega lá e fica 2 dias sem mandar notícia, mas ele está se divertindo, ele está tudo bem lá, mas você não sabe como que está. O que você vai pensar? Morreu, acabou, já era, mataram. A falta de comunicação, ela gera distância. A falta de comunicação gera isso. Então às vezes você pensa que Deus está em silêncio para você, mas o que está faltando é comunicação. O que está faltando é você falar para Ele o que você está precisando, o que você sente, o que você quer. E eu quero dizer para você, Lagoinha Savassi, dê nome às coisas. Você está precisando de ajuda? Fala. Você está precisando de comida? Fala. Você está precisando de abraço? Fala. Dê nome àquilo que você está precisando. Você está precisando de dinheiro? Dê nome. Deus, melhore a minha situação financeira. Não. Deus, eu estou precisando de R$2.000. Fica pensando que vai cair na sua conta assim do nada também não. Que Deus vai te dar é trabalho. Mas o dinheiro vem através do trabalho. Eu quero dizer para você, igreja, volte a sonhar. Uma vez muitos anos atrás, eu estava no acampamento, ainda jovem, devia ter uns 12 anos. E eu estava lá naquele lugar, falava assim: Deus, por que eu nasci? Meu pai e a minha mãe não são juntos, a família de todo mundo é junto e a minha não é. A minha mãe trabalha o tempo todo, eu só fico sozinho. E naquele momento o Espírito Santo ministrava o meu coração: você nasceu para me adorar, você nasceu para me adorar. E eu lembro que eu estava sentado assim na grama, eu peguei um violão
eu fechei os meus olhos e eu falei: Pai, me mostra para que eu nasci. E naquele momento eu cantei aquela música que fala assim, ó: eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Eu sei que naquele momento eu chorava dizendo isso para ele, até que eu falava assim: em tua presença, Senhor Jesus. Eu lembro que eu estava chorando tanto que eu deitei na grama e cantei a parte da música que falava: Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. E naquele momento eu me lembro que eu chorava. E no acampamento da igreja, quando eu abri os meus olhos, quase 200 pessoas que estavam no acampamento, todos estavam nesse mesmo lugar, sentados nessa grama. E todos os jovens estavam ali naquele lugar e todo mundo chorava. E eu lembro que isso era de tarde e anoiteceu, e nós cantamos essa música durante horas e horas e horas. E eu lembro que pessoas foram tomadas pelo Espírito de Deus. Eu lembro que as pessoas adultas, os professores começaram a orar pelos jovens. Eles foram batizados com o Espírito Santo. As pessoas foram curadas naquela noite. Eu lembro que foram horas e horas e horas. Nem o culto que aconteceria à noite no acampamento aconteceu. Foram horas e horas e horas, mas porque naquele momento foi uma oração genuína, e eu queria que Deus só me mostrasse por que eu nasci. Eu só queria que Deus me mostrasse qual virtude havia em mim, o que existia dentro de mim. E às vezes está faltando que a gente faça como uma criança, uma oração sincera, uma oração de proximidade, uma oração de fato de um filho para um pai. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus me trouxe aqui nessa manhã só para te dizer: é hora de buscar intimidade, é hora de buscar proximidade. É hora de fato de contarmos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Deus está mais perto de você do que você imagina. Muito além disso, Ele não está perto, Ele está dentro de você. Existe uma presença dentro de você, existe uma chama dentro de você, e essa chama se chama Espírito Santo. E eu quero dizer que você pode ter comunicação, você pode ter proximidade, e este Espírito que habita dentro de você é igual um dunamis, uma bomba. Quando ela explode, ela alcança as pessoas ao seu redor. E eu quero dizer para você: você é a resposta para sua família, você é a resposta para sua casa, você é a resposta para o seu casamento, você é a resposta para o seu negócio, você é a resposta, porque dentro de você existe alguém que se chama Espírito de Deus, e Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos, e Ele quer que você tenha proximidade, Ele quer que você tenha afeto, cuidado, Ele quer ser próximo de você. E eu quero dizer nessa manhã: todo distanciamento seja quebrado em nome de Jesus. Toda distância entre o homem e Deus já foi quebrada, o véu foi rasgado, e hoje nós somos filhos, nós somos livres, nós somos separados. Eu quero dizer para você, Lagoinha Savassi, não existe mais distância entre você e Deus, porque o Espírito, aquele que cura, aquele que sara, aquele que transforma, aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós, Ele habita dentro do nosso coração, e Ele está disponível para restaurar a sua história. Ele está disponível para restaurar o seu relacionamento.
Deus espera de nós relacionamentos. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero viver um dia longe de Jesus. E quando lá na minha infância eu cantava: em tua presença eu quero estar, em tua presença eu quero estar, eu decidi: eu não quero viver mais nenhum dia longe de Jesus. Jesus está aqui nessa manhã para te aproximar. Jesus está aqui nessa manhã para te reconectar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não há mais distância, não há mais distância. Não há mais distância, não há mais distância. Feche os seus olhos, diga: preciso de ti. Sim, eu preciso do teu perdão. Oh, preciso de ti. Sim, eu preciso tanto. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Nós temos tanta sede de ti, Jesus. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Diga: distante de ti, Senhor, não posso viver, não. Escuta. Quero dizer para você, meu irmão, que Jesus está nessa sala de espera que talvez você se encontre. Jesus está nessa sala da aflição que talvez você se encontre. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que independente da sala que você está, se é na sala da solidão ou na sala do sofrimento, existe uma resposta garantida na palavra do Senhor. E a resposta é que nós somos de fato vitoriosos em Cristo Jesus, e que nós podemos acreditar na palavra. Eu quero dizer para você, Lagoinha Savassi, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus já disse aquilo que você foi chamado para fazer, Ele é fiel para cumprir. Não se preocupe se o dinheiro não está de acordo com o plano que Deus disse para você. Não se preocupe se as circunstâncias não estão caminhando para aquilo que Deus desenhou para você. Se está escrito, se foi prometido, Ele é fiel para cumprir. E assim foi na vida de várias pessoas. Escute comigo: Josué nasceu como escravo no Egito, e ele só viu a libertação do seu povo debaixo da liderança de Moisés quando tinha 40 anos. Mas escute, a espera foi muito longa, mas no fim ele liderou Israel
Israel na conquista da terra prometida. Josué perseverou e recebeu a sua herança prometida. Ana era uma mulher estéril, mas queria muito ter um filho, e nós sabemos o final da história. Ana não abandonou a sua fé. Jó, o próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração. Jó perseverou em sua fé. Deus restaurou a sua saúde e lhe deu mais riqueza, e o abençoou com muitos descendentes. Jeremias, poucos profetas sofreram tanto como Jeremias. Jeremias não desistiu do seu legado, e até mesmo um livro inteiro na Bíblia ele tem. Neemias aceitou um grande desafio: reconstruir os muros de Jerusalém, e graças à sua liderança, os muros da cidade foram reconstruídos. Paulo teve muito sucesso enquanto missionário, mas passou por muito sofrimento. Paulo fundou muitas igrejas entre vários povos e escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Você se lembra quando era impossível você sair daquela situação, quando disseram que era impossível você vencer, quando você pensava que aquela doença ia te matar? Eu já pensei que o tumor no meu intestino ia me matar, mas hoje eu estou aqui para a glória de Deus, dizendo: eu venci um tumor no intestino porque existia plano de Deus para a minha vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus escreveu a sua história. Você que já venceu a depressão, você que já venceu a ansiedade, você que já venceu os seus medos, eu quero dizer, assim como essas pessoas que estão aqui na Bíblia, existia um plano traçado para elas, existe um plano traçado para você, existe uma história escrita para você. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que Jesus foi tentado de todas as maneiras. Jesus passou por muito sofrimento, mas por causa da perseverança dele, nós temos hoje livre acesso a Deus. E o Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Jesus é o nosso maior exemplo. Eu quero dizer para você, meu irmão, não é o fim. De fato não é o fim. E não tem problema nenhum você no momento pensar que é o fim. Eu já pensei tantas vezes. Eu já me cansei tantas vezes. Eu já me senti tantas vezes sobrecarregado. Sabe por quê? Porque eu sou humano. Mas quando isso acontece, eu me apego a esse Espírito que habita dentro de mim. E eu quero dizer para você: se apegue a esse Espírito que habita dentro de você. Esse Espírito que habita dentro de nós é uma presença gloriosa, é uma presença tão grande. Deus está disponível aqui nessa manhã para te reconectar. E você que sente nessa manhã que precisa ser reconectado, que precisa ser reajustado, eu quero, em nome de Jesus, que você se coloque de pé agora e feche os seus olhos. Vamos, toda a igreja fique de pé. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Ei, Jesus está aqui. Você crê que Jesus está aqui nessa manhã? Você crê que Jesus está aqui nessa manhã? Então levante as suas mãos e fala: Pai, eu preciso me reconectar com o Senhor, eu preciso me reajustar com o Senhor. Espírito vem sobre nós, Espírito vem sobre nós. Essa é uma manhã de reconectar. Eu quero te convidar, não fique esperando por mim. Levante a sua voz aí agora e chame por Ele. Essa é uma manhã de realinhamento, de reaproximar. Então chame por Ele, diga para Ele: Espírito, eu preciso de Ti. Espírito, eu preciso de Ti. Espírito, eu preciso de Ti. Vamos, vamos, vamos. Levante a sua voz, levante a sua voz. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Tem gente que vai ser cheia aqui nessa manhã. Nós vamos ser cheios de novo nessa manhã.
que desce como fogo. Essa é uma manhã de renovo, essa é uma manhã de restauração. Vamos lá, manhã, levante a sua mão, chame por Ele e enche-me de novo. Espírito, 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 Espírito. Vamos, vamos, levante a sua mão, levante a sua voz. Deus me diz que tiveram pessoas que nessa manhã oraram dizendo assim: eu vou lá na igreja, mas fala comigo. E eu quero dizer que Deus te trouxe aqui nessa manhã para ser cheio de novo do Espírito de Deus. Eu quero dizer que tem crente aqui nessa manhã sendo cheio de autoridade, sendo cheio de autoridade em nome de Jesus. Vamos, Espírito de Deus, nós clamamos nessa manhã: enche o teu povo, enche o teu povo. Aquele que estava vazio, seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio do Espírito de Deus, mais cheios do Espírito de Deus. Cheios, 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 cheios. Eu declaro nessa manhã uma igreja cheia, 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 cheia. Mais. Aquele que estava cansado, receba fôlego. Aquele que estava cansado, receba fôlego, receba virtude. Receba fôlego. Aquele que estava cansado, receba fôlego, 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 fôlego. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Eu prometi que estaria contigo e eu estou contigo. Cheio, 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 cheio. Tem fogo vindo do céu nessa manhã. Existe renovo hoje aqui. Ei, você que se sentia cansado, seja cheio agora. Você que está se sentindo cansado, seja cheio agora. Seja renovado as suas forças agora. Todo peso saindo agora. Todo peso saindo agora. Todo peso saindo agora. Sou eu quem sei os planos que tenho ao seu respeito. Sou eu quem sei os planos que tenho ao seu respeito. Eu te levantei como líder forte e eu estarei contigo até o último dia da sua vida. Eu não te abandonarei. Eu estarei com toda a sua geração. Eu estarei com seus filhos, com os filhos dos seus filhos. Eu te levantei como uma voz jovem, forte, e eu estarei contigo sobre toda a tua geração. Seja renovada agora todas as suas forças, toda a sua saúde restaurada agora. Ei, eu declaro: dores vão embora em nome de Jesus. Pensamentos de derrota vão embora em nome de Jesus. Eu te chamei como um homem forte, forte, e você irá rugir sobre essa nação. Eu te chamei para ser líderes de líderes, e eu declaro sobre a sua vida renovo, 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 renovo. Vamos, ore em outras línguas, ore em outras línguas. Mais. É uma manhã de restauração. É uma manhã de restauração. Deus está reconstruindo.
Eu quero dizer, na autoridade do nome de Jesus, aquilo que estava morto, volta a viver. Aquilo que estava morto, volta a viver. Aquilo que estava morto, volta a viver. Volta a viver. Cheio, cheio, cheio. Cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheios. Tem mais, tem mais, tem mais. Chega cheio, 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 cheio. Tem fogo, tem fogo. Socobalababassoda barrababaxê. Não é hora de parar, não é hora de parar, não é hora de parar. Oh, oh, oh. Ei, Deus está te chamando de novo essa manhã. Deus está te chamando de novo essa manhã. Diga: Espírito, Espírito, Espírito. Vamos, levante a sua voz. Tem mais, tem mais. Que desce como Yorobabacê, bababacê. Vem como cheio, 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 cheios, cheios da presença. Cheios,